Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa fofurinha de 9 centímetros, porém, a pedidos, eu adaptei essa receita para 70 pontos, tá? Nós vamos trabalhar com uma solinha de 70 pontos. Então, preparem a sua sola preferida. Eu ensino a fazer a sola aqui no início, mas se você já tem costume de usar uma solinha aí, de 70 pontos, já tem ela decorada, você pode usar tranquilamente. Bem, esse sapatinho vai servir no bebezinho de 1 a 3 meses, tá? Aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo sempre da estrutura do bebezinho, do pezinho, se é gordinho, se é magrinho. Depende muito, tá? Então, eu vou estar já passando a lista de materiais para vocês, para não enrolar muito nesse vídeo, que ele vai ficar bem grandinho, porque eu gosto de explicar, como vocês já sabem, já tem costume, bem detalhadamente, tá? Então, vamos para a lista de materiais. Ah, um detalhe importante, eu fiz ele na solinha emborrachada para testar a receita, ó, e deu perfeito, tá, gente? Então, não fiquem com medo de não conseguir fazer na emborrachada, que vão conseguir sim. E é exatamente por esse motivo que eu fiz com 70 pontos. Para você que gosta de trabalhar com esse tipo de sola, consiga fazer também, tá? E agora sim, iniciando aqui a lista de materiais. Nós vamos precisar da agulha 1,5, marcador, agulha de tapeçaria, cola. Essa cola eu usei para estar fixando as etiquetinhas, tá? Aqui, ó, colo as etiquetas, que eu acho bem mais prático. Vamos precisar de tesoura. O fio que eu utilizei é o Charme. Não tem aqui nenhum rótulo dele, mas a cor eu tenho anotado aqui, a numeração é a 7371, tá? Para quem gostar dessa cor aqui, ó, tipo um cerâmica, ele é bem escurinho mesmo. Até que aqui no vídeo tá saindo exatamente a cor bem próxima do que é, tá? O cadarcinho que eu utilizei é lá da JHP Metais. Você pode pedir lá, mostrando, né, fazendo print desse cadarço. Ele vem com as pontinhas, ó, direitinho, e eu cortei porque ele é grande. O ideal seria um cadarço de 45 centímetros, mais ou menos, tá? Mas mede aí no seu sapatinho e vê aí um cadarço que seja o tamanho ideal para a sua tensão de pontos. Não sei, depende muito, gente. Tudo conta. Então, vocês medem aí direitinho, depois, antes, né, de finalizar, caso você vá fazer o cadarcinho de crochê, para você fazer ele do tamanho certinho, tá bom? Enfim, vou deixar na descrição do vídeo o contato do seu Hermílio, que é dos cadarcinhos, da Karina Aviamentos, que são 10 palmilhas que eu utilizei aí na peça, ó, a palmilhinha assim. Tô usando palmilha, mas você pode usar sem palmilha, ó. Esse aqui, por exemplo, que eu tenho aqui, tá sem a palmilha e ele fica bem firminho, tá? Você trabalhando com a agulha 1,5, os seus pontos vão ficar bem firmes, sem você precisar se esforçar muito, tá? Então, eu recomendo fazer com uma agulha menor que você tem costume de trabalhar. Caso o seu ponto seja, assim, um ponto não tão apertadinho assim, tá bom, gente? O sapatinho fica mais durinho, ó, fica mais estruturado, fica muito bom. Bem, então, eu vou passar para o próximo material, que é a palmilha, já falei, né, da Karina Aviamentos, e as etiquetinhas da Cuticutem, também deixo na descrição do vídeo o contato. A medida dela é 1 por 3, tá? Para quem tiver curiosidade em saber. Mostro no vídeo também esse pezinho molde, que é ela da Karina Aviamentos, tá? Ele ajuda a gente na hora de amarrar o pedacinho, né? Se você gosta de modelar seu sapatinho, também ajuda na hora de fazer a modelagem. Usei um de 8 porque pro propósito que eu queria, serviu, tá? O meu de 9 está passeando, não sei onde eu guardei. Então, eu usei o de 8 mesmo, porque me serviu muito bem. Vocês vão ver aí no decorrer da aula, bem lá pro finalzinho. Aqui, para fazer os olhinhos, já ia esquecendo, eu usei o fio preto, o fio Bela, tá? Se você tiver um charme preto, também é bom, um Bela preto também é bom. Se não tiver nenhum dos dois, tiver uma linha um pouco mais fina,
Pode fazer com ela também, mas usando fio dobrado ou, às vezes, dependendo da espessura, até fio triplo, né? 3 fios. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aulinha. O nosso passo a passo será iniciado a partir da solinha. Então, primeiro faremos a sola e depois o corpinho do sapatinho e, por último, o detalhezinho aqui em forma de urso. Eu vou usar o fio mais claro para ficar melhor a visualização para vocês. Fiz aqui o meu nó corrediço ou nó inicial. Após, faremos 20 correntes. Eu concluindo as minhas 20 correntes, volto aqui com vocês. Laço a agulha e vou fazer na quarta corrente 2 pontos altos, contando aqui de cima para baixo, ó, 1, 2, 3, dentro da quarta, 2 pontos altos, 1 e mais 1. As 3 correntes que nós pulamos, ela se transforma em um ponto alto, então temos, na verdade, aqui 3 pontos altos. Farei agora uma sequência de 15 pontos altos, um ponto para cada corrente seguinte. Pronto, me sobrou uma corrente sozinho. Dentro dela, eu faço 7 pontos altos, todos dentro dessa última corrente. Não se preocupe que vai caber, tá? Eu vou concluir os meus 7 pontos e já volto. Pronto. Faremos agora uma sequência de 15 pontos altos. Um ponto para cada ponto do lado anterior. Nós vamos usar as 2 alcinhas da correntinha ou uma que seja que você tenha deixado para a gente estar fazendo os nossos pontos. Vai dar exatamente na direção do ponto alto do lado anterior. Vamos aproveitar e esconder esse fio entre esses pontos que faremos agora para já arrematá-lo. Eu concluindo a minha sequência de 15 pontos, volto com vocês. Faremos agora nesse último espacinho que nós temos, exatamente onde temos os 3 pontos juntos, nesse mesmo lugar, nós vamos fazer mais 2 pontos. 1 e 2. E para unir a carreira, nós vamos vir na terceira corrente daquele primeiro ponto, olha, contando de baixo para cima, 1, 2, na terceira corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo, finalizando a nossa primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, eu faço um ponto corrente, uma correntinha, e aqui nesse mesmo espacinho onde eu prendi o fio, que vai dar exatamente na direção do primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer agora, nos 2 pontos seguintes, um aumento de ponto baixo em cada um deles. O aumento é 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Pronto, já tenho os 2 aumentos, sigo fazendo 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, inicio uma sequência de 9 meio pontos altos. Já volto. Pronto. Faremos a seguir
7 aumentos de meio ponto. Esses 7 aumentos vão dar exatamente naqueles 7 pontos que nós fizemos todos dentro daquela última corrente. Então, vamos iniciar o primeiro, 1 e 2 pontos no mesmo ponto. No próximo também, 1 e 2 pontos no mesmo ponto. E assim, para cada pontinho, 2 pontos em cima dele. Ó, 2 pontinhos em cima de cada pontinho seguinte. Eu concluindo os meus 7 aumentos, volto com vocês. Pronto. Repita a sequência de 9 pontos a seguir, ó. Então, depois dos 7 aumentos, 9 meio pontos altos. Feitos 9 pontos, uma sequência de 6 pontos baixos. E para finalizar, faremos a seguir 2 aumentos de ponto baixo nos 2 pontos seguintes. São os nossos 2 últimos pontos livres. E para fechar a nossa carreirinha, nós vamos vir aqui, ó, nessa alcinha que temos, essas 2 alcinhas que temos aqui, ó, e vamos fazer mais um ponto baixo. E agora sim, vamos vir nas 2 alças do primeiro ponto da carreira, do primeiro ponto baixo, e vamos fechar aqui, ó, unir com um ponto baixíssimo. Então, está pronta a nossa carreira número 2. Iniciaremos agora a nossa carreira número 3. Fiz uma corrente, laço agulha, e nesse mesmo lugar, nesse mesmo espacinho onde eu prendi aqui a minha carreira, onde eu uni, fiz a união da carreira, eu faço um meio ponto alto sozinho. E vou seguir agora para os próximos 4 pontos, fazendo em cada um aumento de meio ponto. Então, teremos 4 aumentos de meio ponto alto. Faremos a seguir uma sequência de 8 meio pontos. Concluindo meus 8 meio pontos altos, eu retorno com vocês. Feitos 8 pontos, faremos 7 pontos altos. Já volto. Iniciaremos uma sequência de aumentos, mas aumentos com alguns intervalos de pontos, sem fazer aumento. Então, eu vou fazer toda essa parte de aumentos com vocês. Iniciando um aumento de ponto alto no próximo ponto. Na sequência, um ponto sem aumento, um ponto alto sozinho. Aumento de ponto alto. Um ponto alto sozinho. Aumento de ponto alto. Um meio ponto alto sozinho. Aumento de meio ponto alto. Aumento de meio ponto alto. Um meio ponto alto sozinho. Aumento de ponto alto. Um ponto alto sozinho. Aumento de ponto alto. Um ponto alto sozinho. Aumento de ponto alto. Na sequência, voltaremos a trabalhar 7 pontos altos.
Então, finalizamos ali a sequência de aumentos e já iniciamos 7 pontos altos. Já volto. Farei uma sequência de 8 meio pontos altos. Feito os 8 meio pontos altos, iniciaremos uma sequência de 4 aumentos em meio pontos altos. Vai sobrar um pontinho ali no final, sem fazer. Já temos 2 aumentos, 3. E agora, nosso quarto e último aumento. E nesse último pontinho, nós vamos fazer um meio ponto alto sozinho, só para completar aqui os nossos 70 pontos. Enfim, agora nós vamos cortar o fio, deixando sempre um pedacinho de linha maiorzinho para fazermos o arremate. Puxo o fio assim direto, viro, vou saltar o primeiro meio ponto, vou entrar nas 2 alcinhas do segundo meio ponto, trago o fio aqui para parte de trás, né, do avesso, que eu virei a sola. E agora eu entro aqui, ó, naquele último pontinho que nós acabamos de fazer, entro de baixo para cima, pegando dentro dos nozinhos, saindo exatamente de onde sai o fio, ó, lá no meio, e torno a puxar o fio, só que no sentido para baixo. Viro a sola e vocês vão conseguir visualizar que criamos aqui uma nova laçadinha, que vai substituir aquele ponto que nós pulamos. Puxo ela para ajustar na mesma largura das outras. Entro nas 2 alcinhas dessa laçadinha que acabamos de criar. Busco o fio nesse sentido, para fora, depois para dentro. Se você quiser, ó, você pode fazer apenas um nozinho para prender aqui, ó, essa linha. Mas se você não for usar palmilha para tapar esse nozinho, você coloca esse fio, passa na agulha e embute essa linha aqui por dentro dos pontos, tá? Enfim, tá pronta aqui a nossa sola. Bem certinho, ó, que ficaram as laçadinhas. Não apresenta defeito. E assim, a nossa sola fica pronta com 70 pontos. Vou medir para vocês. Vou cortar o excesso de fio. Olha, agora sim, medindo aqui. Opa! Olha, ela fica com 9 centímetros certinho. Vamos dar sequência ao nosso passo a passo. Vamos achar o meio aqui, a parte do calcanhar. Vamos procurar um ponto aqui que dá exatamente na direção dessa linha aqui, ó, desse centro. Achei esse ponto aqui, ó, como ponto de divisão de um lado e de outro, ó. Vou usar apenas a alça de cima do ponto, deixando a alcinha de baixo livre. Vou inserir a minha linha no trabalho, aqui na minha peça. Jogo a perninha de linha menor por cima. E aqui eu vou fazer 2 correntes, apenas para dar altura para o primeiro ponto. É um ponto alto, que eu vou fazer exatamente no mesmo lugar de onde eu subi as 2 correntes. Só para dar uma alturinha e não deixar buraco aqui quando nós unirmos a carreira. Vou colocar o marcador nas 2 alças do primeiro ponto alto, para não confundir aí. E vou seguir fazendo mais 2 pontos altos. Já aproveito para arrematar esse fio. Faço mais um e mais um. No próximo, os 2 pontos, eu vou fazer uma diminuição, usando, né, esses 2 pontos. Entro no próximo ponto,
Busco o fio e vou tirar apenas 2 alças. Deixo uma na agulha, laço a agulha, venho no próximo ponto. Busco o fio, deixo apenas uma alça na agulha. Passo a linha por dentro de 2 alças e deixo uma. Fiquei com 3. Laço a agulha e passo por dentro das 3 alcinhas restantes. Então, essa é a diminuição de ponto alto que vamos usar aqui no nosso trabalho. Faço 3 pontos altos. E volto a trabalhar uma diminuição de ponto alto. A mesma que eu ensinei já para vocês. Olha que sabonete. Vou fazer agora mais 3 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. 2 e 3. E uma diminuição de ponto alto. Essa será a nossa última diminuição deste lado aqui. Prontinho. Faremos agora 40 pontos altos. Eu concluindo meus 40 pontos, volto aqui com vocês, lembrando de usar apenas a alça de cima, uma alcinha apenas, ó. Já volto. Fiz os 40 pontos altos, iniciando nos 2 pontos uma diminuição de ponto alto. Três pontos altos. Uma diminuição. Três pontos altos. Uma diminuição. E para fechar a carreira, 3 pontos altos. Vamos unir a nossa carreira aqui exatamente onde nós colocamos o marcador, nas 2 alças do primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Já vou aqui fazer uma corrente. E agora a nossa próxima carreira será toda em meio ponto alto. Iniciando a partir desse mesmo lugar onde nós emendamos a carreira, ó, tem um espaço aqui. Nesse mesmo buraquinho, nós vamos iniciar um meio ponto alto. Se quiser, pode marcar aqui, ó. Ignora a corrente que fizemos, que conta esse primeiro meio ponto, tá? Essa correntinha é apenas para dar a altura do primeiro ponto e também para não deixar um espaço aqui, um buraquinho. Eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base e volto aqui no final da carreira, tá? Só meio pontos. Lembrando que no total vamos ficar com 64 pontos, acho que não tinha dito ainda, né? Então, 64 meio pontos altos na segunda carreira, já volto. Prontinho, já temos 64 pontos. Para unir a carreira, vem exatamente onde eu coloquei o marcador, lá dentro das 2 alças do primeiro ponto, e prendo com um ponto baixíssimo, passando a linha por dentro da alcinha que estava na agulha. Uma corrente e inicio a próxima carreira, que será toda em ponto baixo. Nesse mesmo lugar onde eu fiz a união, fica até um espacinho, ó. Eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. A corrente é só para dar uma alturinha.
nas duas alças do primeiro ponto, eu coloco meu marcador. Sigo fazendo ponto sobre ponto, no total 64 pontos baixos, contando já com esse primeiro. Já volto. Pronto. E para unir a carreira novamente, aqui onde eu tenho o marcador, dentro das duas alças do primeiro ponto, busco o fio e passo por dentro da alça que está na agulha. Tem um ponto baixíssimo. Finalizei aqui, então, a minha terceira carreira, que faz parte do corpo já do sapatinho, tá? Iniciando a carreira 4, eu faço duas correntes só para dar a altura do primeiro ponto, no mesmo lugar onde eu prendi a minha carreira, ó, mesmo depois desse nozinhozinho que fica aqui, essa linha que fica aqui, ó, eu faço o meu primeiro ponto alto lá dentro do mesmo buraquinho onde eu fiz a união, ó. Se quiser, pode marcar o primeiro ponto alto, sempre ignorando a correntinha que a gente faz aqui só para iniciar, tá? No caso aqui, eu não conto como ponto essas duas correntes, somente o ponto alto que eu acabei de fazer. Vou fazer mais 3 pontos, ficando com um total de 4 aqui no início. 3, 4. Uma diminuição de ponto alto. 3 pontos altos. E mais uma diminuição de ponto alto. Na sequência, farei 9 pontos altos. Eu completando essa sequência de 9 pontos, volto com vocês. Vamos fazer agora uma sequência de 12 diminuições, todas em pontos altos, daquela mesma forma que eu já ensinei para vocês. Aqui eu já tenho uma diminuição, vou fazer mais uma com vocês, ó. Laço a agulha, entro no próximo ponto, busco o fio, laço a agulha e passo por dentro das duas alças, deixo uma na agulha. Laço a agulha, entro no próximo ponto, busco o fio, laço a agulha, passo a linha por dentro das duas alcinhas, deixando uma na agulha. Laço a agulha e agora eu passo a linha por dentro das 3 alças. Tem aqui já 2 diminuições. Quando eu concluir as minhas 12 diminuições, eu vou voltar aqui com vocês. Pronto, já tem as 12 diminuições, vai ficando assim, ó. Farei novamente uma sequência de 9 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, para cada ponto seguinte. Já volto. Prontinho. Faça a seguir uma diminuição em ponto alto. 3 pontos altos de intervalo. 1, 2 e 3. Uma diminuição de ponto alto. E 4 pontos altos para finalizar aqui a nossa carreira. Já tem 2, 3 e 4 pontos para finalizar a nossa carreira. Para unir a nossa carreira, nós vamos entrar aqui no mesmo lugar onde colocamos o marcador, lá nas duas alças do primeiro ponto alto, e vamos fechar, unir com um ponto baixíssimo.
prontinha aqui a nossa quarta e, ó, a nossa quarta carreira. Iniciaremos agora a nossa quinta carreira. Eu faço uma corrente, um ponto baixo aqui, ó, dentro da mesma alcinha, mesmo buraquinho aqui, correspondente ao primeiro ponto, onde nós unimos a carreira. E já fiz um ponto baixo, sigo fazendo mais 14 pontos baixos, totalizando 15 pontos no início da nossa carreira. Já volto. Farei 3 meio pontos. 1, 2, 3. Já tem aqui os 15 pontos baixos, tá? Então, após os 15 pontos baixos, 3 meio pontos altos. Faremos a seguir uma sequência de 6 diminuições de ponto alto, em ponto alto. A mesma que fizemos aqui na carreira anterior. Já tenho uma. Duas. E assim até ficar com 6, tá? Vou fazer a terceira aqui com vocês e volto quando eu tiver já com as 6 prontinhas. Concluí as 6 diminuições. Volto a trabalhar 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Na sequência, 15 pontos baixos. Quando eu concluir os meus 15 pontos, eu volto com vocês. Prontinho. E para unir a carreira, ignora a corrente, vem nas 2 alças do primeiro ponto baixo e faz um baixíssimo, unindo a carreira. Concluída a nossa carreira número 5, iniciaremos agora a carreira número 6. Faço uma corrente no mesmo lugar onde eu uni a carreira, aqui, ó, depois, sempre depois dessa linha que fica na vertical, ó, que fica logo abaixo da corrente que nós subimos, ó, tem um buraquinho, espacinho. Então, aqui eu inicio meu primeiro ponto baixo da carreira e vou trabalhar uma sequência de 13 pontos baixos. Após os 13 pontos, 3 meio pontos altos. Vou fazer uma diminuição em ponto alto agora. A próxima diminuição será em ponto alto alongado. Ela será feita da seguinte forma: laço a agulha, entro no próximo espaço, no próximo ponto, busco o fio, tiro uma alcinha, tiro 2 e deixo uma aqui na agulha, tá? Novamente, laço a agulha, venho pro próximo ponto, busco o fio, tiro uma alcinha, laço a agulha, tiro 2 e fiquei com mais uma aqui, fiquei com 3. Laço a agulha e passo o fio por dentro das 3 alcinhas. Vou fazer na sequência 2 pontos altos alongados, ó, venho para dentro do próximo ponto, busco o fio, tiro uma, tiro 2 e agora eu vou concluir esse ponto, eu vou tirar as 2 restantes. Novamente. Tiro uma, tiro 2 e tiro 2. 2 pontos altos alongados. Volto a fazer mais uma diminuição em ponto alto alongado. Próximo ponto, tiro uma, tiro 2 e deixo uma alça na agulha. Próximo ponto, tiro uma, tiro 2, deixo uma na agulha. Agora, eu tiro as 3 de uma vez. Na sequência, uma diminuição de ponto alto, normal, ó. Tiro 2 alças, deixo uma na agulha.
laço, fio e busco aqui passando por dentro das 3 alças restantes. Vou fazer agora 3 meio pontos altos. E para finalizar, uma sequência de 13 pontos baixos. Feitos 13 pontos, venho aqui dentro das 2 alças do primeiro ponto baixo e faço um baixíssimo unindo a carreira. Finalizamos, então, a nossa carreirinha número 6. E o sapatinho vai ficando assim. Tá? Agora, nós vamos iniciar a carreira 7. Vamos fazer aqui no início 2 correntes para dar altura para o primeiro ponto, que será um ponto alto. Após essa linhazinha aqui, ó, lá no mesmo lugar onde unimos a carreira, eu faço meu primeiro ponto alto. E vou dar sequência, mas com mais 15 pontos, contando com esse primeiro, 16 pontos altos. Concluindo a minha sequência de pontos, volto com vocês. Prontinho. Aqui, em cima de cada diminuição, nós vamos fazer um ponto alto alongado. No caso, nós temos 6 diminuições que fizemos na carreira anterior. Então, serão 6 pontos altos alongados. Tiro uma alcinha, tiro 2 e tiro 2. Já tenho 1. Tiro uma alcinha, tiro 2 e tiro 2. Laço a agulha, venho para dentro do próximo ponto. Tiro uma alcinha, tiro 2 e tiro mais 2. Já tenho 3. E assim eu vou repetir até completar os 6 pontos. 4, 5 e 6. Voltamos agora a trabalhar os nossos 16 pontos altos. No fim da carreira, eu volto com vocês. E para unir a carreira, nós vamos vir aqui, ó, ignorando as 2 correntes, nas 2 alças do primeiro ponto alto. Fazemos um baixíssimo. Vejam que não fica buraquinho, ó, na nossa peça. Bem, agora nós vamos fazer a nossa última carreira. Vamos fazer aqui essa etapa, ó, do passadorzinho. Vamos preparar para fazer esse passadorzinho do cadarcinho, tá? Então, nós vamos virar a nossa peça dessa forma. E vamos subir aqui 4 correntes. Essa parte será trabalhada toda em ponto alto alongado. 1, 2, 3 e 4. Vou laçar a agulha, vou vir pro próximo ponto pegando apenas a alça de baixo, tá? Assim. E vou fazer um ponto alto alongado. Já ensinei para vocês, tá? Quem quiser pode fazer ponto alto duplo também, vai dar no mesmo. Nós vamos trabalhar no total 38 pontos altos alongados. Então, vamos vir pro próximo ponto, pegando a alcinha de trás, a alcinha de baixo, ó. E vamos fazer um ponto alto alongado para cada ponto seguinte, tá? Até chegar aqui no último. Eu já volto. Fiz aqui meus 38 pontos altos alongados. Eu fiz mais um aqui para fechar bem certinho, porque como a correntinha, essas 4 correntes já contam como um ponto, tá? Mas como elas saíram bem pra cá, ia ficar um buraquinho. Aí eu fiz mais um pontinho inteirando 39, tá? Mas se você não quiser fazer, não precisa não. Aí, agora nós vamos unir a carreira com um ponto baixíssimo aqui na última correntinha daquelas 4, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, não vou cortar o fio ainda. Eu vou fazer o seguinte agora, vou baixar aqui, ó, essa parte, deixando bem direitinho, do jeito que vai ficar depois. E agora, eu vou pegar o fio, ó, e vou circular 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5
e 6. Aí agora eu posso cortar aqui o fio. Essa linha, ela vai ficar aqui em espera pra gente poder fazer a costura do cadarcinho depois. Se você quiser, você pode fazer, prender ele agora. Eu já vou ensinar pra vocês, que fica até mais fácil. Olha, agora eu vou vir aqui, ó, terminar, vou puxar direto aqui pro fio passar e formar o nozinho. Então, já vamos colocar o cadarcinho para facilitar depois pra gente. Nós vamos colocá-lo aqui, ó, nesse meio, posicioná-lo nesse meio, que ele vai ficar mesmo, ó. E aqui na frente, nós vamos achar mais ou menos o meio do nosso sapatinho. Deixar, ou você deixa 4 pontos aqui de espaço, ou você deixa 3, tá? Você mede direitinho o seu meio e sai assim com o seu pedacinho no meio do ponto. Eu vou deixar aqui 3 pontos de espaço, ó. 1, 2, 3. E aqui, ó, entro um ponto antes, de forma que eu consiga deixar esses 3 pontos de espaço aqui. Vou puxar assim o fio, o cadarço, para ajeitar, ficar bem certinho. E agora nós vamos iniciar a nossa costura. Chegou o momento de nós prendermos essa partezinha aqui. Nós vamos usar, ó, essa valetinha que fica logo abaixo da carreira de pontos altos. Nós vamos prender essa abinha que nós fizemos aqui para inserir o cordãozinho. Vamos usar aqui esses pontinhos, ó, esses espacinhos. Bem, então aqui nós vamos posicionar o fio bem na direção do meio do calcanhar, ó, e vamos já inserir a nossa agulha por dentro, saindo exatamente no primeiro ponto de onde nós vamos partir aí, fazendo essa emenda, ó. Um ponto que fica mais ou menos ao meio do calcanhar. Nós vamos puxar o fio todo para dentro do sapatinho, dessa forma, ó, na direção do lado de dentro. E vamos iniciar agora a nossa costura. Então, aqui está o fio. Vamos usar o meio das duas alcinhas do ponto que nós fizemos, dos pontos altos duplo, tá? Então, vamos vir aqui, ó, para o próximo buraquinho. Já vamos puxar o fio de dentro para fora. Vai formar a primeira alcinha. Vamos para o próximo ponto, pegando aqui no meio do ponto. Vamos localizar aqui o nosso próximo ponto. Aqui. Vejam que aqui nessa parte ficam as 2 carreiras de ponto baixo livres, tá? Então, nós vamos usar essa carreirinha acima da primeira carreira de ponto baixo que vemos aqui, ó, de baixo, de cima para baixo, ó, tá vendo? Essa valinha aqui, onde tem os buraquinhos, esses intervalinhos, nós vamos usar esses buraquinhos para prender esse detalhezinho em ponto alto relevo. Agora eu já venho pro próximo espaço, insiro minha agulha, busco o fio fazendo ponto baixíssimo. Não precisa apertar muito esse ponto, ou melhor, não precisa nem apertar, porque senão ele vai demilitar aqui, ó, o esticamento dessa parte. Ele não vai esticar assim para você colocar no pezinho do bebê, vai ficar reduzido aqui, tá? E talvez nem consiga enfiar no pezinho do bebê. Então, precisa trabalhar com pontos bem relaxados aqui. Faz o possível para ficar um igualzinho ao outro, tá? Mas não precisa ser ponto apertado. Eu vou seguir aqui, ó, prendendo todo essa minha abinha, do mesmo jeito, ó, vai ficando assim, dessa forma. Chegando aqui na parte da frente, ó, nós vamos continuar prendendo nessa valetinha, independente de ter pontos altos em relevo aqui, nós vamos continuar, porque como aqui é ponto alto de relevo, não vai dar aqui a diferença, tá? Aí, continuamos essa valinha até chegar aqui nesse último
pontinho, tá? Eu volto pra gente fazer um arremate juntos. Cheguei ao fim da carreira. E aqui, ó, pra ficar bem legal, você pode puxar aqui direto o restante do fio, entrar no próximo ponto, dentro ali do próximo pontinho, que na verdade é o primeiro ponto que a gente fez, que nós fizemos, busca ele lá pra dentro, fio lá pra dentro, e agora você pode arrematar ou pela parte de dentro ou pra fora. Eu vou arrematar pelo lado de fora que eu consigo ter uma visibilidade melhor. Precisa fazer tantas manobras. Aqui, olha, já enfiei a linha na agulha e vou arrematar o fio aqui na primeira carreira de ponto baixo que tem aqui, ó, pegando bem por dentro, entre os pontos, no meio da trama. Eu levo o fio para lá, o fio saiu aqui, eu venho um pouquinho à frente e volto um pouquinho, não precisa ser até o final não, um pouquinho só, para prender bem aqui, ó, tá vendo? Ajeita, caso tenha ficado um buraquinho, e aí é só cortar agora o excesso do fio, e está bem arrematadinho aqui a nossa linha. E agora nós vamos começar a fazer a parte do ursinho, detalhe do ursinho, tá? Vou colocar o cadarcinho aqui para a parte de dentro para não me atrapalhar. Bem, aqui nós vamos achar o meio do nosso sapatinho. Vamos contar aqui, eu achei um ponto que me dá referência do meio aqui, ó, exatamente aqui. Entre esse e esse ponto fica o meu meio, então eu vou contar aqui, ó, a partir desse primeiro buraquinho, como um ponto, na verdade, ó, aqui eu tô na direção do ponto, ó. Então eu vou contar a partir dele um ponto. Eu vou andar para cá, para minha direita, 14 pontos. Então eu vou contar, ó. Eu vou ignorar esse primeiro buraquinho que eu tenho aqui, que deu exatamente no ponto que faz a divisão de um lado para o outro, ó. Esse ponto marca o meio para cá e esse outro o meio para cá. Então, esse aqui é o meu ponto de referência. Eu vou andar após ele e vou contar aí depois outro, 2, 3, 4, 5, contando acima das laçadinhas, nesse buraquinho onde nós fizemos os pontos, tá? Eu vou ter que recontar, que eu parei para explicar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aqui onde deu 14, eu entro com a minha agulha. E vou sair no próximo buraquinho, do próximo ponto. Pego em relevo, 14 pontos, tá? Eu vou tecer aqui um total de 28 pontos altos. Vamos buscar o fio. Vou aqui prender e iniciar 3 correntes, que vai representar o meu primeiro ponto alto da carreira. Então, já tenho um ponto, laço a agulha, entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio um buraquinho à frente. Laço a agulha, já vou aproveitar para arrematar esse fio, mas você pode deixar para fazer esse arremate depois. E faço mais um ponto alto, já tenho 2. Entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o ponto anterior e saio à frente. Um buraquinho à frente, um espaço à frente. Mais um ponto alto. E vou fazer assim até inteirar aqui 28 pontos altos. Eu já volto. Finalizei meus 28 pontos, ficou assim. Agora, nós vamos virar o trabalho, fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Já temos um, vamos fazer mais 27 pontos, totalizando mais uma carreira de 28 pontos altos, ponto sobre ponto.
Eu já volto. Prontinho. Viramos o trabalho novamente, 3 correntes para representar um ponto alto e no próximo ponto mais um ponto alto. Vamos começar a fazer diminuições aqui, tá? Vamos fazer 12 diminuições em pontos altos, a mesma que eu ensinei para vocês já lá no início, ó. Laça a agulha, vem pro próximo ponto, tira 2 alcinhas, deixa uma na agulha. Faz por 2 vezes o mesmo, aí você vai ficar com 3 alcinhas na agulha, passa o fio por dentro das 3 alças que restaram. Olha, fazer um pouquinho mais devagar. Mais uma. Aqui eu já tenho 1, 2 e 3. Eu vou completar as minhas 12 diminuições e já volto. Prontinho, já tenho aqui as minhas 12 diminuições. Restam 2 pontos aqui no final. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, um para cada ponto. E aqui dentro da terceira correntinha, temos as 3 correntes que representam um ponto alto, então dentro da terceira correntinha, contando de baixo para cima, eu faço o meu último ponto alto da carreirinha 3 aqui do detalhe do osso, tá? Eu vou virar o trabalho e aqui na quarta carreira, nós vamos trabalhar somente pontos altos, ponto sobre ponto. Fiz assim para ficar mais fácil para trabalhar. 1, 2 e 3 correntes, já temos um ponto, continuo fazendo mais 15 pontos altos, no total fico com 16, é ponto sobre ponto, eu já volto. Prontinho, já tenho os 16 pontos, concluída a quarta carreira, vamos iniciar a quinta carreira, vamos fazer 3 correntes para dar altura de um ponto alto, no próximo ponto mais um ponto alto, eu já tenho 2 aqui no início. Nós vamos trabalhar agora aqui 6 diminuições em ponto alto. Eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições e já volto aqui quando eu concretizar essa sequência, já volto. Já tenho as minhas 6 diminuições, vou finalizar fazendo 2 pontos altos. E no último ponto, representado por 3 correntes, só dentro da última correntinha, eu faço mais um ponto alto. Viro o trabalho, iniciando agora a carreirinha 6, vou fazer 3 correntes e um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto para cada ponto seguinte. No total, eu vou ficar com 10 pontos altos, tá? Eu já volto. Viro o trabalho, 7ª carreira, repito o mesmo, 3 correntes representando um ponto alto e vou trabalhar mais 9 pontos altos, total de 10. Na 7ª, 8ª e 9ª carreira, será a mesma sequência, 10 pontos altos, tá? Eu vou finalizar aqui a carreirinha número 7 e já volto. Pronto, viro o trabalho, carreirinha 8, 3 correntes, representando um ponto alto e mais 9 pontos altos, ponto sobre ponto. No fim da carreira eu volto. Finalizei a carreira 8, viro o trabalho e inicio 3 correntes, representando um ponto alto, mais 9 pontos altos. Essa é a nossa 9ª e última carreira, tá? Já volto. Finalizei a minha 9ª carreira. Vou fazer uma corrente bem apertadinha e vou cortar o fio. Aqui pra gente ficar com o ursinho mais durinho e não ficar molenguinho, nós vamos repetir a partir da 6ª carreira. Então, nós vamos emendar o nosso fio aqui, ó. Vamos
entrar com a agulha aqui, bem assim, ó. Eu já ajeitei o detalhezinho, ó, entra aqui, bem lá no mesmo lugar onde eu fiz o ponto, no mesmo buraquinho. Aqui é a minha sexta carreira, tá? Contando, tem que ter 4 até lá em cima. 1, 2, 3 e 4. Olha, aí eu vou buscar o fio, joga a perninha de linha menor por cima. E aqui eu vou tecer 3 correntes, representando um ponto alto. Agora eu vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu fiz esse primeiro ponto e sair um buraquinho à frente. Esqueci de laçar a agulha. Vou laçar a agulha, entro lá no mesmo buraquinho, saio à frente. Vou fazer meu segundo ponto. Só pontos altos. E a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Carreiras de ida e volta toda em ponto baixo. Entra no mesmo lugar onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio, e saio à frente. Mais um ponto alto aqui, pegando em relevo. Já tenho 3, ó, 4. É só seguir repetindo aqui o mesmo, até ficar com 10. 5. Quando eu tiver no meu 9º ponto, eu vou voltar para fazer o 10º ponto com vocês, tá? Já fiz meu 9º ponto, 10º ponto agora, ó. Entro no mesmo lugar onde eu saí para fazer o último pontinho, o ponto anterior, na verdade, né? E faço, e saio lá na frente, no próximo buraquinho. E vou fazer meu ponto 10. Aí vai ficar assim. Com essa carreira, essas 4 carreiras vão sobrepor essa aqui, tá? Vai ficar uma carreira, as 4 carreiras finais dobrada, com 2, ai meu Deus, esqueci como que eu posso me referir. Vai ficar dobrada, vai ser a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, ali, então nós vamos apenas repetir, ó, 3 correntes e ponto sobre ponto. Toda a carreira em ponto alto até completar aqui as 4, tá? Adicionais. Eu já volto. Finalizei as minhas 4 carreiras. No fim da carreira, uma corrente, 3 pedacinhos de fio, já pode cortar. E ficou assim, ó, as nossas 4 últimas carreiras. Tá bom? Bem, agora nós já vamos fazer os olhinhos do ursinho, para não precisar depois fazer um arremate de forma que não apareça aqui, tá? Do outro lado. Então, nós já vamos fazer aqui. Se você não quiser fazer essa carreirinha, essas 4 carreirinhas aqui adicionais, você pode deixar só com uma. Só que ele não fica firminho, tá? Fica molenguinho, não fica firminho igual aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso passo a passo. Vamos fazer os olhinhos. Eu vou pegar o meu fio preto, enfiar na agulha e já volto. Aqui eu já tenho a minha linha enfiadinha na agulha, já dei o nozinho na pontinha, ó. Dei 2 nozinhos, bem apertadinhos. Agora, nós vamos vir aqui, ó, nessa parte da frente e vamos descer aqui uma carreirinha, ó. Aqui tem uma, na segunda carreira, vamos vir aqui no 3º ponto, contando da beiradinha pra dentro, ó. E vamos pegar no meio desse 3º ponto, enfiar a nossa agulha e sair com a linha pra cá, pro lado certo da peça. Agora, nós vamos fazer aqui o nozinho francês. Então, nós vamos pegar aqui, dar 3 laçadinhas na agulha, ó. Demos 3. Agora, nós vamos pegar e inserir a nossa agulha no mesmo lugar onde nós saímos com uma linha. Vamos ajustar aqui, deixa eu só passar a linha pro outro lado. Ó, nós vamos ajustar essas laçadinhas aqui, ó. Vamos puxar esse fio maior de maneira que essas laçadinhas encostem aqui na peça, ó. Fica bem encostadinho, ó. Tá vendo? E agora sim, nós vamos passar a agulha puxando toda para baixo, pro lado avesso, ó. E aí, nós já temos o nosso primeiro olhinho. Vou caminhar com
a agulha para cá. Vou pegar apenas uns fiapinhos para não aparecer lá do outro lado. Vamos pular 4 pontos. E no próximo ponto, ó, vamos contar 1, 2, 3, 4. Aqui no próximo ponto, que vai dar exatamente o mesmo aqui do outro lado, ó, contando, nós vamos pular 1, 2 e no terceiro vamos fazer o outro olhinho. Passamos a linha para cá. Vamos dar 3 voltinhas na agulha, pegando a linha assim, ó. Ó. 1, 2 e 3. Segura e vamos entrar. Você pode dar uma distância para você não ter dificuldade de inserir a agulha ali depois. Então, ó, dá uma distância, faz 1, 2 e 3 voltas. Segura e ó, entra no mesmo lugar onde você saiu com a agulha. Deixa só passar o fio pro. O ideal é que esse fio fique pro lado, para esse lado. Então, eu vou fazer o contrário, ó. 1, 2 e 3. Aqui, eu acho que deu até mais de 3, né? Tem que ficar com 3 laçadinhas aqui apenas. Olhem, agora eu entro aqui, puxo aqui, ó, essa linha maior, de maneira que as laçadinhas cheguem aqui bem encostadinho no meu tecido, aqui nessa parte laranjada. Agora eu passo a linha para baixo, né? Termino de puxar a minha linha ali. E aqui nós temos o nosso segundo olhinho. Achei que ficou até melhor que o primeiro. Não precisa ficar perfeito, não se preocupa com isso. Vai treinando aí, treina aí um pedacinho de tecido. Coloque aí na busca do YouTube nó francês. Você vai encontrar aulinhas mais completas sobre esse nozinho, você vai conseguir fazer. Se você não quiser ter todo esse trabalho, você cola pérolas pretas, tá? Aquelas pérolas menorzinhas que vocês que tem. Aí vocês colhem, que também vai dar um efeito legal. Não fica ruim. Eu já vi alguns com pérola e ficaram ótimos. Meia pérola, tá, gente? Perdão. Não sei se a pérola vai funcionar, a inteira, mas a meia pérola eu sei que funciona. Então, aqui eu já estou arrematando a minha linha, ó. Arremato igual eu arrematei com esse fio aqui, tá? E agora eu só vou cortar aqui o excesso e já vamos dar continuidade. Fazendo agora o contorno, dando formato ao nosso ursinho. Vou dar uma sugestão para vocês, ó. Se vocês não quiserem ficar arrematando esses fios, tragam eles aqui mais para a parte do centro desse detalhezinho, ó. Busca o fio e faz um nozinho. E ajusta aqui, ó, para ficar certinho o ponto. Aí sim você aperta e corta o excesso. Você pode estar repetindo aqui, ó, nesse e nesse outro fiozinho aqui também. Vamos começar a dar a forma do nosso ursinho. Aqui, se você quiser, você pode passar uma colinha e deixar aqui, ó, a carreirinha emparelhadinha, né, uma na direção da outra, que vai dar certinho. Como se fosse, né, vai ficar como se fosse uma só, como se não tivesse duas partes, tá? Vai dar o mesmo. Bem, vamos pegar aqui, ó, um ponto antes em relevo. Olha, aqui eu tenho um ponto trabalhado, então eu venho um ponto antes, aqui, ó, e saio exatamente onde eu tenho esse ponto iniciado. No caso, eu andei uma casinha atrás depois desse ponto, peguei um ponto livre atrás. Vamos prender o fio, jogando sempre a perninha de linha menor por cima. Já vamos aproveitar para arrematar aqui essa pontinha de linha. Vamos trabalhar até a quarta carreira somente em pontos baixos, fazendo um ponto baixo no meio do ponto alto.
eu vim direto, não fiz corrente, mas você pode fazer uma corrente se quiser, tá? Para prender o fio. E aqui na direção da valetinha, mais um ponto baixo. Então, para cada ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um no meio dele e um bem lá na direção do topo do ponto, né, na direção da valetinha. Aqui nós temos, no caso, os pontilhadinhos, ó, na direção dos pontilhadinhos. Agora, um ponto no meio do ponto alto e um na direção da valinha. Já temos 6. E agora vamos fazer a nossa última sequência de 2 pontos. Um no meio do ponto alto e o outro aqui na direção dos pontilhadinhos, que vai dar exatamente no topo do ponto. Gente, não reparem que as crianças hoje estão em casa, não tem aula para eles. Então, teremos participações especiais aí no fundo. Esse fio eu já arrematei. Então, eu vou deixar aqui ele para trás, depois eu corto o excesso. Agora, nós vamos laçar a agulha. Não vamos trabalhar no meio aqui desse ponto. Vamos vijar aqui, ó, na direção da valinha, onde seria o topo do ponto, que eu já mencionei aqui para vocês, ó. Então, aqui eu tenho o topo desse ponto, não vou trabalhar no meio dessa carreira. Eu já vou vir aqui, ó, na direção da valetinha. No início da 6ª carreira, tá? No início dos pontos da 6ª carreira. Aqui, e vou fazer 5 pontos altos, todos nesse mesmo buraquinho, nesse mesmo lugar, ó. 2, 3, 4 e 5. Agora, ó, nós não vamos trabalhar no meio desse ponto, vamos vijar direto aqui no topo do ponto, pegando tanto aqui, nessa primeira parte, quanto na segunda parte. Aí, a gente já vai unir essas duas partes, tá? Fiz um ponto baixo, laço a agulha, vou pular aqui o meio e vou vijar direto aqui no topo, na direção dos pontilhadinhos, bem lá na pontinha, tá, gente? Lá no primeiro ponto que a gente tem ali. Vou fazer novamente um conjunto de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Vou pular o meio do ponto, já venho no topo, ó, do ponto. Aqui também pegando tanto essa parte de cima quanto a de baixo. Lembrando sempre disso, tá? Para não ficar solta essa outra parte, caso você não tenha colado. Mesmo você que colou, preste atenção para não deixar a outra parte solta aqui na parte de trás, para não ficar com acabamento feio. Laço a agulha, agora eu vou pular o meio do ponto e venho no topo do primeiro ponto. Aqui dá para ver nitidamente. Ó, bem lá na esquininha. Vou trabalhar aqui 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e até escapou a agulha. Tô tentando deixar a mão bem posicionada aqui, mas ela acaba escorregando para baixo. 8. Então, eu fiz 8 pontos altos. Vou pular o próximo ponto, vou fazer uma corrente, perdão. Vou pular o próximo ponto, entro aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Vou caminhar aqui fazendo 6 pontos baixos, contando com esse primeiro. 1, 2, lembrando de pegar aqui, ó,
as duas partes. 3, 4, 5 e 6. Faço uma corrente, laço a agulha, vou pular o próximo ponto e venho aqui no último ponto, pegando bem lá dentro dele, e vou fazer aqui novamente 8 pontos altos. 1, 2, dando sequência, 3. Vou fazer aqui os 8 pontos altos e já volto. Fiz os 8 pontos, vou pular aqui, ó, o meio do ponto, venho já aqui na direção dessa valinha, vou fazer um ponto baixo, pegando as duas partes, lembrando sempre, tá? Ó, laço a agulha, pulo o meio do ponto, fica bem na direção do olhinho, ó, vem aqui na direção desses pontilhadinhos, lá no finalzinho, bem na beiradinha, e vou fazer os 5 pontos. Quatro e 5. Pulo o meio do ponto, já vem aqui no topo, ó, na emenda. Só me certificar aqui que tô pegando as duas partes e vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha e vem aqui, exatamente onde eu tenho o último ponto em relevo, ó, lá na direção da valinha. Vou fazer mais um grupo de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. Aqui, ó, eu vou pular aqui o meio do ponto, já vem aqui, ó, na direção dos pontilhadinhos, lá no topo do ponto, e faço um ponto baixo. Ficou assim, por enquanto. E agora, já tenho um ponto, agora eu vou vir no meio do ponto, faço mais um ponto baixo, já tenho 2. É aquela sequência de 8 pontos que nós vamos descer. No meio do ponto, um ponto baixo. Aqui, ó, na direção dos pontilhadinhos, mais um ponto baixo, já tenho 4. Na direção do meio aqui do ponto, um ponto baixo. Na direção da valinha, um ponto baixo. Na direção do meio do ponto, um ponto baixo. E o nosso último ponto, nós vamos prender aqui, pegando em relevo, ó. Aqui, no mesmo lugar, onde eu tenho um ponto feito, e saindo um buraquinho à frente, sempre acima das laçadinhas. E aí, eu faço o quê? Ao invés de fechar o ponto baixo, eu já passo a linha para cá direto, fazendo um ponto baixíssimo. Vai servir como nosso primeiro ponto. Não corte o fio ainda, tá? Então, aqui nós já temos o nosso ursinho prontinho. Agora, nós vamos pegar, ó, aproveitar que já estamos com o fio aqui, e vamos começar a trabalhar pontos baixíssimos, ó. Pegando nas alcinhas que nós deixamos aí livres na nossa solinha. Não precisa fazer pontos apertados, tá? Vamos fazer ele bem frouxinho para não reduzir o tamanho da sola, para não ficar aquela coisa repuxadinha. Olha, e assim, ó, entra com a agulha, busca o fio. Se não entender aqui o início, volta o vídeo, coloca na velocidade mais reduzida, você vai conseguir entender, tá? Olha, então eu vou fazer isso, circular todo o sapatinho até chegar aqui nesse primeiro ponto, tá? Eu já volto, é só isso. E aqui, para finalizar, ó, eu já fiz o último pontinho, agora eu entro aqui no mesmo lugar,
busco o fio, faço mais um ponto baixíssimo no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro, tá? E assim eu posso cortar o fio. Deixa um pedacinho grandinho para você arrematar. E aí eu puxo direto. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto, né? Um ponto à frente. E trago esse fio para a parte de baixo. Eu entro no meio do ponto e trago o fio aqui para cá. Vou arrematar. Aquele mesmo arremate que eu já ensinei para vocês aqui na parte de trás. Mostrei um pouquinho aqui também na parte do ursinho na frente, tá? Então, eu vou arrematar por dentro aqui desses pontos. Pode ser indo para trás ou indo lá para frente. Fica aí a seu critério. Vamos fazer agora essa partezinha aqui, ó. Que eu gosto muito, que ajuda a calçar o bebê, tá? Então, nós vamos estar confeccionando essa última parte para finalmente finalizarmos o nosso sapatinho. Eu vou achar o meio aqui do calcanhar bem certinho. Vou pegar aqui no ponto que dá um ponto depois do meio, ó, tá vendo? Aqui é o meio, esse é o meu ponto do meio. Então, eu ando um pontinho à frente, vou prender o fio, jogo sempre a perninha de linha menor por cima, segura aqui para não escorrer, para não se desfazer, faço uma corrente no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Estamos usando essas alcinhas aqui, ó, dos pontos que nós deixamos. Essas alças, tá? Para confeccionar esses pontos. Vamos fazer 4 pontos baixos no total. Tenho 2, 3 e agora 4. Vira aí e certifica-se de que esse detalhezinho está bem no meio. Ó, aqui para mim tá bom. Aí, agora nós vamos dar continuidade. Virou o trabalho, então vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Se o seu tiver ficado torto, você refaz aí, tá? Então, mais 4 pontos. Já tem aqui a minha segunda carreira. Não faço corrente para virar. Trabalho, apenas viro, gira e já inicio o primeiro ponto, ó. Vou para minha terceira carreira. No total, eu vou fazer 9 carreiras de 4 pontos baixos, tá? Então, quando eu tiver as minhas 9 carreiras, eu volto aqui com vocês. Já tenho aqui as 9 carreiras, uma corrente apertada e vamos cortar o fio, deixando um pedacinho maiorzinho para nós fazermos a costura. Você pode costurar tanto com uma agulha de tapeçaria, igual eu vou fazer, quanto pode passar apenas com usar a própria agulha de crochê para poder fazer essa costurinha. Então, aqui, ó, passar o fio, nós vamos trazer aqui essa parte lá no pezinho dos primeiros pontos. Antes eu vou cortar o fio que eu já vim arrematando, para não embolar aqui. Olha, eu vou trazer pra cá, pra baixo. Olha, e agora eu já venho pro próximo buraquinho, entro com a agulha ali, pego aqui, ó, no meio do segundo pontinho e volto com a agulha no mesmo lugar, lá no segundo espacinho, vai sempre puxando assim para ficar bem firme. Entro no próximo espaço. Vou aqui entrar dentro do terceiro pontinho e entro lá no mesmo lugar onde eu passei com a linha para cá. Agora, no último espacinho, dentro aqui, ó, do último ponto, e entro com a agulha ali no mesmo lugar. Puxa bem, para ficar bem preso. Prontinho. Agora eu vou arrematar os fios aqui, ó, por dentro, com cuidado. Pegando dentro da trama do ponto, tá, gente? Tem que pegar dentro da trama para ficar bem preso esse fio.
no meio, né, da trama, no meio do ponto. E aí, volta um pouquinho, já ensinei a vocês, então tô fazendo um pouquinho mais rápido. E agora é só cortar. Agora eu vou posicionar aqui a minha tirinha na parte da frente, ó. Nós vamos colocar exatamente, ó, no meio, aqui, ó. Nós vamos pular 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3, e aqui também, 1, 2, 3. Aqui vai ficar 3 no meio, livre, tá? Entre um e outro, ó. Vou sair com o meu pedacinho aqui, bem no meio do ponto. E aqui também. Se você quiser pegar só 2, pode também, vai ficar a seu critério aí, tá? Eita, deu uma emboladinha aqui. Olhem, aí agora você pode colocar uma palmilha para dar mais estrutura pro seu sapatinho, ou pode deixar assim, ó, sem, tá? Aqui eu ainda não arrematei no fio, mas já vou arrematar. Vou pôr a minha palmilha aqui dentro. Se quiserem, pode colocar um pezinho molde também. Vou ver se eu tenho algum por aqui. Mais próximo é o de 8, então vai ele mesmo. Só pra eu regular o meu pedacinho aqui. Não tem problema ser menor, tá? Ó, o espaço que fica. Mas não tem problema. Aí agora, nós vamos puxar aqui, ó, o pedacinho. E dar o nosso lacinho. Se quiserem, pode dar um espaço aqui a mais, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, pulando só 2 pontos. Eu acho que vai ficar bem melhor. Bem aqui no meio do segundo ponto. Aqui também é a mesma coisa. Acho que vocês nem viram, né? Eu tinha dado espaços de 3 aqui na beiradinha, mas agora eu resolvi dar de 2. E aí, agora é só fazermos o nosso lacinho. Como esse cadarço aqui, ele é muito grande, eu vou cortar um pedaço dele depois que eu fizer o meu lacinho aqui, para não ficar com excesso. Ó. Então, aqui eu vou ajeitar meu sapatinho. Quem gosta de modelar, pode modelar. Quem não gosta também, não tem necessidade, ó. Como trabalhei com uma agulha menor, o ponto já fica bem estruturadinho, todo durinho, não precisa nem modelar. Mas tem gente que gosta mesmo assim, né? Então, não, isso aí é critério, fica a critério de cada um. Bem, dei o lacinho. Agora eu vou medir mais ou menos o tamanho e vou cortar, tá? Eu já volto aqui com o meu pedacinho cortadinho. Bem, já cortei o pedacinho, dei um nozinho na pontinha. Esse aqui não dá a possibilidade de queimar, tá? Então, eu deixei assim que ele não vai se desfazer, ele vai ficar desse mesmo jeitinho, mesmo lavando. Se desfiar, vai desfiar um pouco, mas não vai passar aqui do nozinho. Eu vou colar aqui a etiquetinha, já passei cola aqui nas 2 extremidades, nas beiradinhas. E agora, só vou fixar aqui e aguardar a colagem. Eu não tenho os espaços aqui para costura, mas eu prefiro colar, tá, gente? As outras que ela me mandou, olha, nem veio com fosfurinhos, que ela percebeu que eu não gosto de colar, e ela falou, me deu a ideia, né, de fazer seus furos. Eu achei maravilhoso, porque aí não precisa ficar costurando, né, e quando colar não vai ficar com esses buraquinhos aqui vazios. Bem, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então aqui estão as 2 peças prontas. Foi feito com muito amor, com muito carinho, como sempre. Espero que vocês tenham gostado, que façam bastante, me mostrem, gente. Podem me marcar lá no Instagram, que eu vou estar olhando e amando, com certeza. Mesmo se sair tortinho, feinho, gente, vocês não sabem a alegria que eu fico em ver os trabalhinhos de vocês. Não fique com vergonha não, tá? Os meus primeiros saíram horrorosos. E quando vou fazer uma peça diferente também, costuma sair
bem legal de primeira não, tá, gente? Depois que a gente vai acostumando com a modelagem, e aqui a gente vai melhorando os nossos pontinhos, vai ficando um melhor que o outro. Bem, então é isso. Beijos, beijos e até um próximo vídeo.